Nós somos uma sociedade completamente vinculada a consumo. E não tem certo ou errado disso, é o modelo do mundo hoje. É como a gente vai consumir da mesma forma para manter empregos com menos e com menos impacto. Ou de maneira mais inteligente. A maneira inteligente é o reuso. Ah, mas o reuso é mais caro. É necessidade. É em prol de a gente não chegar no momento de extração que a gente não tem mais planeta. Não tem como voltar mais. Se não voltar mais, desculpe, não vai ter emprego. Olha, antes de começar esse bate-papo, tem um anúncio muito importante aqui para você que acompanha o canal. Agora você pode se tornar membro do canal. É isso mesmo. Aqui tem a opção para você se tornar membro VIP, membro Elite ou membro Royal. Cada uma dessas categorias ou desses níveis tem benefícios diferentes. Tem conteúdo exclusivo e olha, a gente já está lançando esse nível de membro aqui com 80 vídeos exclusivos para quem for membro. Ou seja, muito conteúdo. Vai ter curso, vai ter sorteio e vai ter desconto também. E tem várias outras coisas que você pode conferir aqui no canal. E o papo de hoje, como você sabe, todas as pessoas que vêm aqui até o programa são muito especiais e hoje não seria diferente. Chico Souza, da Greenplat. E aí, Chico, tudo bom? Olá, Fernando, tudo bem? Antes de mais nada, agradeço o tempo também desprendido por você para nos receber e contar um pouquinho da história da Greenplat, ou da minha história, ou da área de sustentabilidade como um todo. Então, estou muito feliz em estar aqui. Obrigado. Muito legal, Chico. E para começar esse bate-papo, por que sustentabilidade é um assunto tão chato? Cara, Fernando, quando a gente vai falar em sustentabilidade, a gente tem três vertentes. A gente tem a vertente técnica, que é extremamente rígida e específica, com padrões no mundo inteiro, e eles são advindos atrelados a leis, a legislação, que aí piora, porque quando você vai lidar com o tema sustentabilidade, meio ambiente como um todo, você tem leis federais, estaduais e municipais, então você tem um afunilamento disso, só que você também tem o intrafronteiriço, elas são diferentes em diferentes países, e você pega o emocional das pessoas, tá? Em que você pega também o pessoal que quer fazer a defesa. Então, me lembro bem lá, década de 80, você tinha, era Jacques Cousteau, salve as baleias, e não existia o termo sustentabilidade, tá? A gente chamava aquilo lá como ecologia. Aí começou final da década de 90, início do ano 2000, começou a usar o termo meio ambiente. E aí, em 2010, mudou para o termo sustentabilidade. Mas, na verdade, são todos os mesmos, que é a proteção ao meio ambiente. No Brasil, isso começou mais forte na Rio 92, que foi a primeira grande relação que o Brasil teve na discussão do tema. Só que ficou naquela questão muito da utopia, da forma, sem fazer a correlação com a realidade nossa do dia a dia, né? Acho que o meio ambiente é intrínseco de todos nós, mas nós não damos atenção a ele. A gente só dá atenção quando a gente sofre, né? Então, por que a gente está dando atenção hoje? A gente deu 2 vezes atenção no ano de 2024. No Rio Grande do Sul, quando teve as enchentes, e aí o tema veio como atenção, e agora, no meio do ano, no estado de São Paulo, com as queimadas, né? Então, com o que está impactando. Só que ambos impactam outras coisas. Impacta a produção, impacta a economia, impacta o meio urbano ou rural como um todo. Então, ele é chato porque ele é muito completo, complexo, amplo e lidado só por engenheiros e especialistas, né? Você vê, eu brinco, né? Você tem todo tipo de stand-up comedy, né? Você tem o cara que faz stand-up de empregos, tem o cara que faz stand-up de família, você tem aquele que faz stand-up de relação, tem já stand-up nos Estados Unidos sobre desenvolvedores, sobre developers, sobre Silicon Valley. Você não tem stand-up de ecologia, porque é chato. Tanto é que o pessoal chama, é o eco-chato, né? Quem lida com o meio ambiente, ele já tem o apelido, ó, aquele cara é o eco-chato. O tema é muito complexo, a gente tem que saber suavizar esse tema. Eu acho que tem uma questão técnica, né, que você está trazendo, que são
às vezes, muita letrinha, né? E eu vejo essa, vou dizer, estratégia em outros segmentos também. Por exemplo, banco. Você vai conversar com o gerente de banco, o cara vem com um monte de letrinha pequena que o cliente que está chegando lá não entende nada. Não, porque o CDB, o CDI, o C não sei o quê, C disso, muito não sei o quê, tal, e o cara sai de lá boiando. Ou, por exemplo, uma coisa que todo ano cai em termos de tiragem, o próprio jornal escrito, né? Então, por exemplo, você queria me matar enquanto eu era adolescente, eu falava, não, você vai ter que ler jornal. Ler jornal, esse bagulho chato pra caramba. Por quê? Porque ninguém entende aquilo que as pessoas estão escrevendo. Você vai ler o caderno de economia, né? Um monte de letrinha pequena ali, um monte de... E aí é feito para que as pessoas não entendam. Na sustentabilidade também, o pessoal usa muito técnico que é para justamente fazer com que as pessoas não entendam? Eu acho que talvez não tenha a ver com o objetivo final. Tá, mas eu acho que tem muito a ver. Eu sou um engenheiro meio torto, tá? Eu sou um engenheiro que às vezes é focado em relações humanas, talvez pela minha base, porque minha base é montessoriana. Então é uma base meio completamente fora da linha de raciocínio de um engenheiro comum. O que eu acho? As pessoas não leem hoje em dia. Tá, então esse é um grande problema. Então, para absorver conhecimento, a gente não consegue, né, absorver ou não tem um interesse em absorver conhecimento pelo esforço. Né? Então, o esforço faz a repetição, a leitura, a forma, faz com que o conhecimento ele venha para nós. Como as pessoas não leem, né, o pessoal tenta gatilhos mais fáceis para absorver esse tipo de conhecimento. E aí você fica numa estruturação rasa do conhecimento. Só que ninguém quer se portar de forma rasa. Aí todo mundo acha que quer se transparecer como engenheiro da NASA, eu brinco, né? O pessoal quer transformar algo em difícil, em mais complexo, em mais pomposo, em mais técnico. Então, por Parece ser mais culto, talvez. Pode ser mais culto ou um conhecedor maior do assunto. Então, você vai falar em meio ambiente, você tem CADRE, que é uma autorização ambiental. Mas não, aqui é CADRE, no outro estado é outro termo, no outro estado é outro termo. Então, o mesmo documento tem diversos termos sobre ele. Ou você tem o MTR, que é um Manifesto de Transporte. Só que daí você também tem o CTR, que é o Controle de Transporte. Daí você tem a DMR, que é o Ajuste de Transporte. Então começa a ter um monte de termo com várias regionalizações por diferentes agências ambientais no Brasil, que historicamente já começou torto, porque as agências ambientais no Brasil, elas não foram concebidas lá no início, que elas existem desde a época, desde 1500, tá? Falou, não, como assim? Não, era o controle da extração da madeira para cobrar o quinto. Então, as capitanias hereditárias que existiram no Brasil, elas fizeram uma divisão no Estado brasileiro para controlar a extração de madeira. Então, a gente já começou errado, né? E dali que começou a vir os controles para poder chegar os controles ambientais. Nosso controle começou com extração, não com preservação. Tá? E à medida que isso vem acontecendo, você vem ajustando as terminologias, tá? E essas terminologias elas vão ajustando, né? Elas vão ajustando esse processo de uma forma que é incompreensível. O engenheiro ambiental é uma profissão nova. Se você for ver, é uma questão que vem do final da década de 90, início dos anos 2000. Tá? Então, antes você tinha um engenheiro sanitarista dentro desse processo. A gente tem um processo que não é claro porque se colocou muitas métricas. Muitas das nossas leis, elas vêm da década de 40, da década de 60. Existem leis ambientais no estado de São Paulo que são da década de 60. Então, toda aquela questão do impacto em São Paulo, por exemplo, da poluição atmosférica, ele advém de legislações da década de 60. São 80 anos atrás, o mundo mudou, as tecnologias mudaram, os controles mudaram, tá? Então tudo isso deixa um pouco mais moroso. Se você pegar um exemplo, e aí dessa diferença talvez da atualidade sobre concepção e entendimento da informação do que vem lá de trás, a média de idade, e eu não estou brincando, tá? Na CETESB, que é a Companhia Estadual do Estado de São Paulo, que controla e rege o meio ambiente, é de 58 anos. Os caras não podem, faz mais de 15 anos que eles não podem contratar ninguém lá dentro. Aí eles também não deixam ninguém se aposentar lá dentro. É bom porque você tem um feudo de conhecimento absurdo, mas o termo é feudo.
Tá? Então, como é que você vai transpor isso para uma nova geração, para um novo mercado de trabalho que lida de uma forma completamente diferente do que era há 30, 40 anos atrás? Então, os termos, eles são complexos, mas eu acho que não era o objetivo, mas é que eles são antigos. E a gente não está fazendo tradução. A revisitação, porque eu acho que leis, decretos não conseguem vir na mesma velocidade, esses ajustes, que a tecnologia está vindo. A brincadeira é do celular. O modelo celular, em média, o pessoal troca a cada 2 anos. Mas se você vai revisitar a década de 80, aquele aparelho discado que tinha na casa dos seus pais ficou lá por 10, 15 anos. Sim, a máquina de escrever era que mesmo, ficava lá. Era que ficava lá. E não, a tecnologia ela vem mudando muito rápido. Né? Só que a sociedade não consegue acompanhar essa velocidade. Enquanto a gente está conversando aqui, algo está sendo lançado, algo está sendo criado. A gente não consegue acompanhar isso. A gente acompanha aquilo que está no nosso entorno apenas. E meio ambiente não está no entorno de todo mundo. Tá? A relação de meio ambiente ela é muito ampla. Ela pode ser água, ela pode ser o solo, ela pode ser o ar, ela tem várias formas. No meu caso é o lixo. É o resíduo. O resíduo é o mais chato de todos. Ou você vê alguém abraçado com uma embalagem, eu vou dormir com ela. Não tem isso. Então a relação com o produto é, peguei meu produto aqui, tirei a embalagem, eu quero o produto. A embalagem eu joguei fora. Você joga fora em questão de segundos. Aquela embalagem para estar lá, a cadeia é enorme. Ela vem de uma extração mineral ou ela vem de uma extração vegetal, depois ela tem esse subproduto, ela pode virar um substrato dela, vai virar um processo na cadeia que depois é vendido para quem ainda vai transformar aquele material, que depois que tem transformar vai converter esse material, depois de convertido ele vai ser impresso, depois de impresso ele vai para um outro processo, ele vai embalar um produto, vai ser distribuído, vai... Pessoal, tem coisa aqui... Ou seja, você está querendo me dizer que muitas vezes a embalagem dá mais trabalho de fazer do que o próprio produto em si. Lógico. E a embalagem é feita para vender. Entenda o seguinte, se a gente vai pegar a relação do que a gente tem hoje como sociedade, a economia mundial, ela é baseada no consumo. Pronto. Qual embalagem que você compra? Aquela que te chama mais atenção, aquela que te vende um produto mais agradável com os olhos. A gente compra com os olhos no primeiro momento. Se você tem um produto que você desconhece, que você ainda não viu, é o olhar, é aquela paixão instantânea sobre aquilo que você vê que vai te chamar a atenção. Mas normalmente essas embalagens elas são mais complexas, elas são mais caras, elas têm mais tinta, mais impressão. Eu sempre falo, o lixo rico é o lixo das classes menos abastadas, porque é um material simples, é um monomaterial. A embalagem é só um polietileno normal, é rosquinhas Teresa. Olha lá, ele tá lá, ele é cristalino, você vê a rosquinha lá dentro, você pegou, é um plástico que você recicla, ele é um plástico nobre. Você vai nas áreas mais abastadas de qualquer centro habitacional, de qualquer cidade, de qualquer forma, é uma embalagem metalizada, 100% impressa, com 5, 6 camadas de vários tipos de materiais para aumentar a shelf life do produto. Deixa eu ver se eu tô entendendo. Você tá querendo me dizer que o lixo nas comunidades mais carentes ou mais pobres, ele vale mais do que o lixo nas comunidades mais ricas? Com toda certeza. Porque ele é monomaterial. O princípio da reciclagem, da separação no processo se torna mais fácil. Quando você lida com monomaterial, é um material que você consegue reciclar sem colocar vários processos. Vários materiais que não são esses monomateriais, não é que é reciclagem impossível. Não existe reciclagem impossível. Existe reciclagem economicamente inviável. São duas coisas completamente distintas. Tá? Tudo se recicla. Tudo, você tem tecnologia que você consegue aplicar para tudo. Se alguém chegar para você e falar, descobri a reciclagem de salgadinho, de embalagem de salgadinho. Mentira, década de 80. Aí já existe. Já existia. Que é uma coisa que eu já ouvi falar que não se recicla embalagem bioorientado polipropileno, é um polipropileno. O problema dele é a impressão chapada de um lado e metalização em outro. E a metalização não é um filme de alumínio, é um pó. A metalização é um pó de alumínio que você coloca por diferença, tá, de reação
entre um polo positivo e negativo para poder colar esse pó de alumínio na superfície para não entrar luz, para aumentar o shelf life do produto. Isso já era reciclado na década de 80. Você ia na 25 de março? Sim. Bem, é péssimo isso que eu vou falar dele aqui, mas você comprava DVD pirata? Comprava? Opa, caramba. Mas nem que cheguei a comprar na 25. Eu comprava em outras banquinhas, qualquer lugar. Né? E ainda se teve uma época que eu produzi DVD pirata. Você abria aquela caixinha preta? Não, era o saquinho, né? Mas já era no saquinho. Não, tinha no saquinho de plástico, mas antes o cara que vendia melhor vendia numa caixinha. Tinha a caixinha. Você tinha 2 níveis ali de pirata, né? O pirata Pro, que era na caixinha, e o normal. O meu era do saquinho. Mas tinha o Pro. Cara, aquela caixinha, você abria, ela cheirava e o cheiro do plástico ali, tá? Aquilo era o BOPP. Por que tinha aquele odor tão forte? Porque a tinta não foi retirada, não foi queimada, era um processo de qualidade e tecnologia mais aplicada que não tinha época, era o que a gente chamava de sistema cascata, né? Você passava o material várias vezes na extrusora para ir queimando a tinta e jogava todo aquele gás na atmosfera, absurdo. Aquilo sempre foi reciclado, tá? Então, assim, só que isso também, aqueles processos de reciclagem anteriores, é o que denegriram o mercado de reciclagem, porque você sempre falava que o reciclado era um material sem qualidade. E por isso a matéria-prima reciclada, por muito tempo, muito tempo, ela sofreu um estigma da sociedade que não se compra produto de reciclado porque ele não tem qualidade. E então, não tem nada a ver isso. Não, porque hoje com estruturas de reciclagem e de compounding, que a gente chama, né, que seria a compostagem, que não tem nada a ver com compostagem de matéria-prima orgânica, mas o termo em inglês é compounding, é o mesmo. Em que você pega uma matéria-prima reciclada, pode ser um polipropileno, um polietileno, um poliestireno, qualquer coisa, e você aditiva com outros insumos desenvolvidos pela indústria química para você trazer qualidade. E hoje você consegue fazer, por exemplo, aplicar 20% de matéria-prima reciclada em painel de carro, num cinza, num teor que a gente chama Carbon Foncé, que é uma tonalidade de cinza. E você vai com o espectrômetro... Esse nome aí foi para gourmetizar Não, é o termo do datasheet mesmo, na esse ficha é o termo técnica. mesmo? Carbon Foncé, cara, é foda. Que é um tom de cinza que você tem para ter dentro do painel. Por que você tem que definir o tom e você tem que olhar no espectrômetro? Porque as peças dos carros não são montadas nas mesmas indústrias. O cara que faz a porta não é o cara que faz o painel, que não é o cara que faz o trinco. Então você tem vários pontos diferentes. Mas quando você vai montar, tem que ser uma cor só, você tem que ter um carro completamente padronizado. Você não pode ter, eu tô com tons diferentes aqui. Não, o meu ele é desconstruído. Eu tenho diferentes... Meio Picasso, assim, não, né? Você não tem que ter uma cor só, entendeu? Então, existe uma ficha técnica. O reciclado, ele chega nisso. Tem vários produtos hoje, advindos de reciclagem, que você não sabe, porque se você soubesse, talvez você não compraria, por medo de ser reciclado, porque você tem uma ideia lá de trás que aquele material não tem qualidade. Vamos voltar para a indústria automotiva de novo. Aquela parte superior do teto do seu carro é um TNT, tecido não tecido, que se chama. E o termo daquela peça lá é bidim. Tá? 100% garrafa PET. Todo o forro do teu veículo, 100% garrafa PET. O Brasil recicla, e olha, esse é um número assim que dói no ouvido de tão absurdo que ele é. 130% do PET que ele produz. A gente importa sucata de PET. Que loucura! Para poder fazer o fio, para poder fazer o tecido não tecido. Tá? Então quer dizer que o Brasil recicla todo o PET que produz? Não. São relações distintas, porque a gente não chega em todo o PET que a gente produz. O Brasil tem uma capacidade de coleta de 70%, 73% de todo o PET produzido no país. O restante a gente não chega por processos que a pessoa joga a garrafa no lixo comum. Ou guardou uma garrafa em casa, né? Ok, upcycle deixa a água gelada em casa, sabe? Água gelada, bricolagem, o que quiser. Não tem... Conta, é válido. Tá, tem o que também vai para teu. Então, a gente acaba suprindo a produção nacional importando sucata de PET. Você importa a garrafa? Não, o pessoal ele já pega o material moído, lavado e traz para o Brasil um moído lavado. Tá? O Código da Basileia aí vem na parte chata do meio ambiente, que é um acordo internacional
sobre todo o fluxo transitório de resíduos intrafronteiriços entre diferentes países. Isso está na lei, você pode, desde que você faça a caracterização, que você determine de onde está vindo esse material, qual é a fonte, qual é o fornecedor, como foi coletado, que tenha análises físico-químicas daquele material, tá? Então, começa a ficar chato, né? Começa a ficar técnico, começa a aprender várias regrinhas, várias normas, daí você olha assim, putz, cara, é muito Isso trabalho, não é pra mim, né? Não é pra mim, e o pessoal desiste de fazer. Ou faz diferente. Cara, vende sem nota. Né? Que até 2003, o imposto sobre o produto industrializado sobre o plástico reciclado era maior que o imposto sobre o produto industrializado sobre o plástico virgem. Cara, e aí ia entrar a minha próxima pergunta, porque a gente tá falando que a sustentabilidade é chata. A sustentabilidade também não é cara? Que aí você tá entrando nessa questão do custo. O que é caro, né? Porque, sim, quando você vai fazer... Vamos voltar para o plástico, que é sempre o processo mais fácil, mas eu posso pegar uma correlação com papel e eu posso pegar a correlação com alumínio também, que são materiais conhecidos por todos e fáceis de entender. Quando a gente vai... E assim, tem nada a ver isso, né? Eu sou de software, mas tamo aí. Vamos falar sobre a estrutura de meio ambiente. Quando você vai falar sobre plástico e você vai produzir, por exemplo, o plástico virgem, uma batelada, um processo dentro de um reator que você vai fazer a extração da nafta, e você vai fazer o craqueamento da nafta, e esse craqueamento da nafta você vai transformar no eteno, no propeno, que isso vai se transformar no polietileno, no polipropileno, no poliestireno. Uma planta, tá? Uma usina química, para poder fazer isso daí, uma petroquímica, ela tem uma capacidade de 50 mil, 100 mil toneladas, 150 mil toneladas ano. Você vai pegar numa recicladora comum, a média brasileira, o cara ele consegue fazer 5 mil ano. Então, assim, a infraestrutura de reciclagem não acompanhou a do processo normal, né? Então fica mais caro porque a escalabilidade ou a produtividade é menor. Outra coisa, quando você pega a nafta, você tem um insumo e você vai fazer a partir nos reatores a partir desse insumo. Quando você pega o lixo, é aquilo que fala, você tem que separar. Depois de separar, você tem que lavar. Então você tem perda na separação, você tem perda na lavagem, você tem o insumo da água, você tem o insumo do tratamento, aí você tem que secar. Aí você vai fazer a extrução em máquinas menores. Então tem um custo antes que não existe na cadeia da matéria-prima virgem. Quando você vai pegar o papelão, você vai pegar a partir de fibras de celulose, você tem fibra de celulose, fiz o material. Quando você vai falar da para, de novo, você tem qualidades de para. Papelão é cômico, porque tem o premium, tem o especial, tem o papelão 1, tem o papelão 2, tem o papelão 3, tem o misto, são qualidades de separação e contaminação. Quando você coloca no processo que vai tirar a fibra, que é o Hydra Pulper, cara, para cada 1 tonelada de papel produzido, é 1 tonelada de lodo que sai ali. Indústria de reciclagem é altamente poluidora. Porque você está pegando a poluição de outro, o lixo de outro, e você está descontaminando. É um processo de descontaminação, independente se é um produto nobre ou não. É uma descontaminação, então ela tem impacto. Você tem que controlar esse impacto. Esse impacto é regido, às vezes o licenciamento de uma recicladora é mais difícil que o licenciamento de uma unidade de material virgem. Ou seja, é mais caro. A gente suja mais para reciclar do que para criar uma coisa nova? Não é que você suja mais. Você descontamina um material sujo, só que entenda que essa descontaminação ela está contida num lugar. Você vai ter que despejar isso em algum lugar. Aí você vai ter que destinar esse material. Ou ele ainda pode virar um subproduto para outro tipo de situação. Então, quando você pega o lodo de uma indústria papeleira, o que é o lodo? É 60% a 70% de água, tá, que foi perdida e arrastada no processo, e fibra de papel. Dependendo da Constituição, você pode aplicar isso no campo também. Você pode aplicar isso na terra. É um adubo, não tem a propriedade do adubo como um todo, mas ajuda assim a fibra a entrar lá na terra, a estruturar o processo. Existe um processo muito legal, início dos anos 2000, final da década de 90 também, todo o cigarro coletado pela Polícia Federal
entre ali, vindo do Paraguai, esse cigarro Os ilegal, Piratex, que vinha, que tem lá o dólar, uns nomes bem engraçados ali, ele tinha que ser destruído. Só que, cara, você vai destruir, vai queimar, já pensou ficar queimando carga de cigarro, o quão cômico contrassenso pode ser isso daí? Então você moe e você aplicava isso em hidrossemeadura, que é você injetar com alta pressão no leito de estradas para poder fazer toda aquela estruturação do entorno de uma estrada para você impedir o deslizamento de terra, porque você está colocando fibra ali naquela área para poder fazer o suporte daquela área que foi acabado de ser escavada. Pô, tinha tanta gente que queria fumar, agora não dá mais. Vai abrir o buraco lá, vai tentar achar ali, tentar fumar. Então, assim, melhor nem falar isso aí. Tudo tem um uso. Tudo tem uma forma, tudo aquilo que é impacto de um lado, ele pode deixar de ser e ser matéria-prima de outro. Mas o processo de reciclagem é um processo de descontaminação, sim. Ah, mas é mais caro? Alguns processos, sim, são mais caros que os processos virgens. Ah, então vale a pena? Se a gente continuar extraindo do mundo, do planeta, vamos usar o termo natureza, do bioma, de qualquer forma, da forma como continuamos extraindo, não tem mais planeta. Nós somos uma sociedade completamente vinculada a consumo. E não tem certo ou errado disso. É o modelo do mundo hoje. É como a gente vai consumir da mesma forma para manter empregos com menos e com menos impacto. Ou de maneira mais inteligente. A maneira inteligente é o reuso. Ah, mas o reuso é mais caro. É necessidade. A gente tem que entender de forma clara o custo da descontaminação do nosso planeta. Colocar num aterro, queimar o material, são soluções técnicas licenciadas sim. A gente não tem nelas a qualificação do reuso. O reuso deveria ser pago, sim, mas é em prol de a gente não chegar no momento de extração que a gente não tem mais planeta. Não tem como voltar mais. Se não voltar mais, desculpe, não vai ter emprego. Então, esse modelo que a gente faz, que a economia tem que girar, o consumo faz parte do nosso modelo, porque esse consumo que mantém governos, mantém economia e mantém empregos, se eu não tiver mais o que extrair, eu não vou ter mais emprego para dar. Então a gente tem que parar de ter essa relação de alta extração e começar a ter um olhar de reuso do processo. Tem um custo? Tem um custo. Esse custo tem que ser pago. Ah, vamos pagar por crédito? Absurdo. O valor do crédito não é distribuído para a cadeia, desculpe. O valor do crédito fica na mão do broker. O crédito, você está falando crédito de logística reversa, é isso? Qualquer coisa, logística reversa, carbono. Mas o que é esse crédito? O que diz os decretos que saíram no ano agora de 2024 e são mais tortos do que bêbado dirigindo na Serra do Mar, né? Ah, é o reflexo da nossa política em geral, é isso que você está falando. Excelente resumo. Dentro dessa lógica, o que diz? Que foi imposto corretamente a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasil, na área ambiental, é um dos países que mais tem legislação no mundo. Algumas delas são sim referência para outros, mas a gente tem lei e não faz a prática. Então o Brasil tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos desde 2010, Estados Unidos tem desde 2020. Estados Unidos nunca reciclou porcaria nenhuma, sempre mandava tudo para a China. Aí China, 2018, acabou, ninguém mais manda, a China ficou proibida de receber lixo de outros países. Os Estados Unidos começou a montar suas estruturas de reciclagem, não tinha. Os Estados Unidos sempre teve excelentes estruturas de coleta e mandava o material para fora. Hoje, os Estados Unidos está montando suas próprias recicladoras, sim. Mas vamos voltar para a nossa relação. Tem a lei de 2010, a lei ela diz o seguinte, ela colocou uma corresponsabilidade, é o pior termo do mundo, né? É que nem cachorro com vários donos, né? Morre de fome. Então ele falou, todo mundo na cadeia é corresponsável sobre o impacto e sobre o lixo gerado. Aí começa o jogo de empurra. Ah não, mas eu produzi, mas eu não vendi. Quem vendeu foi o distribuidor, quem vendeu foi a marca. A marca, não, eu vendi como marca, mas eu não tenho loja. Quem vendeu é o mercado, que tem o ponto físico. O mercado fala, cara, não, eu só dei a gôndola aqui para você, a marca é tua, mas quem jogou fora também não fui eu, quem jogou fora foi a população. E a gente ficou nesse lenga-lenga ali até 2014. Começou a se criar formas disso andar.
Eu vou ser sincero, eu fiquei de saco cheio. Chegou 2018, procurei a Prefeitura de São Paulo, falei, cara, vou doar um sistema de rastreio. E doei em 2019, tá? Para a cidade de São Paulo, que tinha cadastrado, na época, 16 mil empresas apenas, dizendo que fazia com o despejo do lixo dela. 722 mil empresas foram cadastradas no sistema, só na cidade de São Paulo, entendendo todo o fluxo de materiais. Isso virou lei nacional em 2020 e aí o governo entrou com o SINIR, que é o Sistema Nacional de Informação de Resíduos Sólidos. A partir do SINIR a gente começou a ter, sim, então, entendimento do fluxo de materiais. E as empresas começaram a se responsabilizar mais sobre o que faz, para onde faz, quando anda. Então, assim, a gente tem muita lei. A gente tem muita lei. Só que o governo não tem capacidade nenhuma de fiscalizar, não tem capacidade nenhuma de acompanhar, e para mim isso se torna um completo absurdo, sendo que a gente tem um dos melhores, para não dizer melhor, sistema de controle de imposto de renda do mundo. Então, se a gente é tão bom em cobrar o imposto da população, por que a gente não é bom em controlar o fluxo de impacto de materiais de produção e despejo no Brasil? Tá? Então, tudo tem seus porquês. Tá? A partir disso, a gente começou a entender melhor para onde iam os materiais, as formas, e atender melhor essa legislação que obriga, então, que a marca, e vai se colocaram metas a partir de 2018, que, olha, no primeiro ano, nos primeiros 5 anos, aí tudo depende do acordo com os setores, que foram feitos vários acordos setoriais, indústrias de embalagens são obrigadas a recolher 22% de todas as embalagens que são colocadas no mercado. Beleza. Cara, eu sou uma indústria. Eu não coleto material, eu não vou montar... Eu vou ter que criar... Ou eu crio uma estrutura... Ou eu terceirizo. Ou terceirizo. E na terceirização você compra o crédito de quem o fez. Entendi. Então é essa a lógica. O problema é que não é algo controlado. O próprio MMA colocou agora, o MMA é Ministério do Meio Ambiente, colocou agora decretos no ano de 2024 para tentar organizar, só que o decreto não fala nada com nada, ele não define parâmetros. Primeira coisa, parâmetro, o que é resíduo? Quais são as NCMs, são os códigos fiscais que determinam que aquilo é um resíduo? Não bota parâmetro. Então tem a multiplicação de pães, tem nota falsa. Ao mesmo tempo que nada é resíduo, tudo pode ser resíduo. Tudo pode ser. Aí o cara tá... Tem gente que botou nota de serviço para validar como crédito. E tava vendendo crédito. Tem gente que botou nota com 600 toneladas. E ainda estou procurando o caminhão que carrega 600 toneladas nele. Porque se você pega outra legislação, você pode carregar até 44 toneladas em qualquer via rodoviária numa estrutura bitrem. Então, assim, não tem lógica, tá? Porque não tem controle. Então eu fiquei puto de novo e doei para o governo de São Paulo em 2020 o software de controle de logística reversa. Tá, para controlar todas as notas fiscais do processo de logística reversa. E foi legal que eles encontraram várias inconsistências. Problema que para governo, aquilo que não está escrito, o técnico ele não tem o poder do que fazer, porque aí você vai ter que criar um novo decreto, você tem que criar uma nova portaria, uma nova legislação. Quando você traz transparência para casos desses, ou como você traz luz a tantas inconsistências, dá medo para quem lida com isso. Porque o cara fala... Tá, beleza, você só me entregou um pepino na mão. E eu não quero assinar. Porque quem assina no ambiente público responde na pessoa física. Um dos conceitos mais interessantes que está acontecendo hoje no Brasil, você não encontra hoje nas estruturas municipais no Brasil pessoas que queiram cargos de responsabilidade no qual eles têm que assinar por aquilo que é comprado pelo órgão público. Porque se der qualquer problema, quem responde é quem assinou. E responde na física. Então, assim, a gente tem uma estrutura que tem que ser revisitada como sociedade como um todo. Fala, tá, mas o que sociedade como um todo tem a ver com o meio ambiente? Tem tudo. Meio ambiente são todos os meios do ambiente de quais nós fazemos parte. Educação é um meio. Saúde é outro meio. Trabalho, economia, relações interpessoais, entornos, todos são meios do ambiente em que a gente vive. Quando a gente vai falar em cidades, é muito louco.
O que você queria? Você queria morar num apartamento com 3 cachorros, um papagaio e um gato, ou você ia para uma casa com jardim para fazer isso? Você escolhe a casa com jardim? Só que a casa com jardim você não vai ter nos bairros onde os empregos estão mais próximos, você está mais longe. Tudo tem um custo. Você quer morar perto do trabalho e ir andando? Com certeza você vai morar num prédio. Ah, eu quero morar perto do trabalho próximo ao metrô? Com certeza próximo ao prédio. Se você quer um pouco mais de liberdade, ele tem um custo. A gente tem que entender como sociedade, como um todo, que nem todo mundo vai conseguir o que quer de um lado ou de outro. E como é que a gente vai saber deixar de lado algumas coisas? Saber os custos e os benefícios e aquilo que a gente vai doar do outro lado. E daí quando a gente fala em meio ambiente, fala em logística reversa, existe um custo social. E o custo social se chama catadores, se chama cooperativas, em que não adianta só distribuir dinheiro a eles e dar máquina. Eu cansei de ver marca dar um monte de equipamento para cooperativa, e equipamento que abre em 3 meses, eles não têm nem a capacidade de contratar alguém para fazer a manutenção e entender. Cansei de ver caminhão doado que depois de 6 meses ficou parado e o caminhão tomou pó por 4 anos, seja por falta de manutenção, seja por falta de conhecimento de estruturar uma logística de coleta, seja por falta de gestão para ter dinheiro para colocar o básico, que é o diesel, nele, seja porque o caminhão tem 220 multas atrelado a ele. A gente quer resolver os problemas das cooperativas dando dinheiro. Isso está errado. É porque é mais fácil, né? É mais fácil, só que o cara que bate na mulher e está lá dentro continua batendo na mulher. A pessoa que sofre de alcoolismo continua sofrendo de alcoolismo. Aquele que mora numa condição degradante continua morando naquela condição de degradante. Não é o dinheiro de agora, é a estruturação do futuro que a gente quer por entorno dessas pessoas. Então, é um problema social que foi atrelado a uma condição técnica, que é a logística reversa, e quando você atrela um problema social a uma condição técnica, você não tem escala. É o que acontece hoje. Então, o crédito é um modelo simples para resolver isso daí e para todo mundo lavar as mãos e dizer eu fiz a minha parte. Tá errado. Vai ter que ter sim mais esforço. Tem que ter mais esforço. Tem que ter mais engajamento. Aí o risco da empresa está começando agora a correr várias coisas no Ministério Público de marcas que atrelaram seus nomes a processos com cooperativas que quando você vai buscar a relação total é errada. Se você pega a relação do crédito de carbono, é um mercado gigantesco de falta de confiança. Então pega aqui o ano de 2024, 3 semanas atrás, ali final ali de início de agosto, rei do carbono brasileiro vendeu mais de 800 milhões de reais de crédito de terras que ele grilou do governo nacional e de parques nacionais que botou em nome dele. E vendeu crédito de áreas que ele desmatou. E tudo isso foi verificado por uma das maiores verificadoras no mundo, que é a Verra. E foi vendido por uma das maiores marcas de negociação de créditos do Brasil. E o cara estava na COP, palestrando pelo Brasil. A gente nunca vai se levar a sério se a gente continuar com essas ferramentas de crédito, com esses papéis, com esses... mas tem blockchain. E daí? Blockchain não é bala de prata. Se você tem um produto ruim, ele continua sendo ruim. É só rastreio. Tá lá. Eu faço algo ruim. Hash. Não funcionou. Ele não quer. As pessoas, elas confundem a tecnologia blockchain como um selo de garantia e de validação de informação. Não. É registro. Blockchain é uma estrutura de arquitetura de registro e de criptografia de uma informação. Ele não é um bulletproof que está dizendo, tudo aquilo que está aqui é sério. Não é. Enquanto ele não fizer as coisas sérias, da forma correta, a gente vai continuar com esse estigma em que não vão acreditar nos nossos dados, no nosso número, e isso influi na economia, isso influi em investimentos, isso influi em geração de empregos, isso influi em todas as estruturas que são necessárias para que os ambientes do nosso meio possam prosperar. Então, assim, temos uma lei muito boa, instituiu o crédito, não definiu padrões para o crédito,
tá o samba do crioulo doido, como já é também com o crédito de carbono. Ô, Chico, agora, dentro desse cenário aqui que a gente tá conversando e tá colocando aqui, é certo eu dizer que você digitaliza o lixo? A gente começou com esse termo quando construiu a empresa, né? A Greenplat, a gente montou ela em 2016 e a gente falou digitalizando o lixo. Mas a vontade era muito maior. Eu sempre falo que o lixo era o cavalo de Troia para entender o processo, né? Eu já fui reciclador e, cara, é uma coisa que eu ficava pé da vida, é que eu nunca entrei numa indústria pela porta da frente, né? Eu só era atendido pela porta de trás, dizendo, o cara do lixo, não traz o cara aqui na portaria pra principal. Ninguém ver o lixo, né? Vai lá. Não, eu ia pra fazer a reunião pra fechar contrato. Aí teve uma empresa que eu falei assim, cara, você percebeu que eu sou teu maior cliente? Ele, como assim? Eu te pago 200, 300, 400 mil reais por mês em aparas. E eu sou tratado que nem bosta. Desculpe o termo aqui, mas é isso. E assim, cara, e que louco, porque vocês tratam a gente dessa forma, quer dizer que você trata o cara que tá coletando dessa forma, muito pior. O invisível. Tipo, o cara tá fazendo o trabalho dele. E assim, pô, a gente tá aqui pagando 400 mil reais mês em compra de aparelhos pelo volume, que tava dando ali mais de 1.200 toneladas por mês. Cara, a relação é diferente, então isso sempre me incomodou. Me incomodava também que eu tinha vários clientes e cada um queria um fechamento mensal de uma forma diferente. Eu tinha lá 400 planilhas de Excel. Eu nunca conseguia fazer o fechamento no dia primeiro. Tinha fechamento que acontecia 3 meses depois de entregar pro cara lá. Era um processo muito manual. Isso é ineficiente. Isso é ineficiente para os dois lados. É ineficiente para entendimento, é ineficiente para tomada de ação, é ineficiente para entendimento do processo e controle. Então a gente começou sim com a lógica de digitalizar os processos do lixo. E a gente começou com essa tomada. Mas à medida que a gente foi entendendo o processo de descarte, eu me lembro, aí você não vai lembrar dessa referência, mas nem ferrando, tá? Primeiro seriado de Bruce Willis, qual era? Era... Puta, não lembro. A Gata e o Rato. É isso aí. Tá, ele era um detetive. O meu pai já falou desse Ele era um detetive. Seriado. E eu me lembro, um dos episódios me marcou quando criança, teve um assassinato. A primeira coisa que ele foi fazer foi mexer no lixo. Ele falou, pelo lixo que eu sei quem são as pessoas. Eu sei o que ela consome, como ela consome, o que ela faz. Desde pequeno aquilo me marcou e não quer dizer que isso direciona a minha vida. Não, é uma referência que eu lembro de criança. E quando você começa a olhar a perda industrial, você entende a indústria. Porque existem perdas que são inerências do processo. E tem perdas que não são inerentes ao processo. Aí, quando elas não são inerentes do processo, elas são a parte em que ela está sendo ineficiente. Então, a partir do momento que a gente começou a controlar o fluxo de saída, a gente começou a entender o fluxo de geração. E essas marcas, a gente começou a mostrar pontos no processo que podiam ser melhorados para reduzir a perda do resíduo. Quando a gente fala no Brasil hoje, 40% do que a gente produz no agro, hoje a gente perde até chegar à mesa do consumidor. Então, será que a gente precisa de mais áreas, produzir mais, ou ser mais eficiente na cadeia para não ter esses 40% de perda? Então, aí que vem a questão de como é que a gente vai produzir mais? A gente não precisa extrair mais, a gente tem que ser mais eficiente nos processos. A partir disso, a gente começou a ser eficiente no processo da industrialização para reduzir a perda deles. Só que depois também a gente começou a entender que tinha um fluxo, que não era só a saída, ele é transportado por alguém, é gerenciado por outro, é tratado, destinado, né? Ele pode ou para uma reciclagem, ou para um reaproveitamento, ou não para uma disposição final, porque não conseguem utilizar por uma questão econômica, não por falta de capacidade ou existência de tecnologias para resolver. O próprio papelão em 2008, o carrinheiro não pegava, cara, porque não tinha valor. A fibra virgem de celulose estava muito barata, a indústria papeleira não queria comprar o papelão. Tá, então era isso, quando falta matéria-prima virgem, a matéria-prima reciclada, o valor sobe. Dentro dessa lógica, o que a gente começou a perceber dentro do fluxo do processo dos nossos clientes é que, à medida que a gente criava mais controles, a gente também tirava dele ações que eram manuais e administrativas. Em média, a gente reduz 90% do tempo administrativo.
Cara, você não precisa imputar nada. Então, eu sou um louco, eu falo assim, dentro da empresa, assim, que eu fico procurando clique. Cara, vamos reduzir clique, vamos diminuir clique, vamos ter a informação de uma forma mais clara e eficiente. Então, eu sempre digo para os meus clientes que eu começo com uma DR com ele. Eu dou discussão de relacionamento, rever processo, rever regra. 70% dos dados, eles têm que ser estáticos, porque ele é uma regra de negócio, ele tem que ser um cadastro. 25% dos dados eles têm que ser input, e pelo amor de Deus, que não seja manual. Vamos fazer ele a partir de uma API com um sistema mandatório, API com sistema público, API com balança de pesagem, coletar o dado a partir de QR Codes, coletar o dado a partir de informação celular, coletar o dado a partir de máquinas ou, na pior hipótese, um input operacional. E 5% tem que ser o dado resultante, que são os indicadores, são os relatórios, são os dashboards. E esse 5%, na verdade, é o trabalho final em que ele deixa de ser um operador de resíduos, um técnico de resíduos, um técnico ambiental, e ele se torna um gestor de dados. Seja esse dado produtivo, seja esse dado de logística, seja esse dado técnico sobre meio ambiente, seja esse dado sobre legislação, ele tem todos eles lá. E ele começa a tomar decisões. Então é muito bacana que quando a gente traz essa eficiência e reduz essa pressão, a gente acaba se tornando, para muitas dessas empresas, a empresa que acaba criando o modelo de gestão dele. Porque é tão complexo, porque existem 147 formas diferentes de se transportar um resíduo no Brasil. O que isso quer dizer? Que tem tanta legislação municipal que cada município tem um regramento diferente de quando, como se deve transportar o material. Cidade de São Paulo. Quem gera 200 litros por dia, que é 2 sacos de lixo de 100 litros, por lei, deveria contratar uma empresa para coletar. Cidade do Rio, quem gera 100 litros. Por lei, é obrigado a contratar alguém para coletar todos os dias que você está aberto, independente se gerou ou não, não tem lógica. Cidade de Fortaleza, 120 litros. Cara, cada lugar tem uma forma... Não dá para padronizar isso? Não. Porque são leis municipais. Tudo que é transporte tem a ver com o município, tudo que tem a ver com destinação e licenciamento operacional tem a ver com o Estado, tudo aquilo que tem a ver com bioma, regramento e forma tem a ver com o federal. Então é um afunilamento de leis que vão. Então, mas o governo federal determinou a logística reversa. Sim, ele criou alguns decretos, mas os estados ainda podem ajustar e tem municípios que ainda podem ajustar a legislação do mundo. Por isso que a gente existe. Porque o caos, que é o mesmo caos logístico de um país como o Brasil, que tem um tamanho continental, são 5.500 municípios mal distribuídos no Brasil, tem município de 3 mil habitantes aqui, tá? Dessa forma, a legislação também é um caos logístico de controle regulatório. E aí que entra o software, porque a gente ajuda essas empresas, elas definirem o padrão delas e por APIs, por regras de negócio, por tecnologia, a informação que ele controla, nós traduzimos para cada estado, cada município, cada sistema público. Então você pode, eu sempre brinco, dê o apelido que você quiser ao seu resíduo. Você pode chamar de plástico, mas você pode chamar de plastiquinho, não tem problema. No momento que ele vai para um sistema público, eu faço vínculo ou com a lista brasileira de resíduos sólidos, ou com o código do IBAMA, ou com qualquer tecnologia de um sistema público, ou com normas da ABNT ou da NBR, a gente faz todas essas vinculações. Então, você tem a tua relação afetiva com o teu processo e o software vai traduzindo essa relação para os reportes de acordo com o regramento regionalizado em cada parte do Brasil. Então, a gente acaba virando uma solução que funciona muito bom para vários retailers. A gente tem várias marcas que trabalham com a gente. A gente tem 4.500 clientes no Brasil hoje. Ano passado eram 2.000, a gente mais que dobrou do ano passado para cá, com uma única solução, com a mesma tecnologia. A gente atende hoje 42 diferentes setores com a mesma loja de tecnologia, porque a gente vai traduzindo. Não é o cliente que se adapta à tecnologia, é a tecnologia que se adapta ao cliente e à legislação. Então, por mais que eu tenha, assim, posições muito pessoais, quando eu botei aqui sobre como eu vejo como estão as políticas públicas, estão acesso, é porque a ineficiência do processo, ela é uma dor para a empresa. Ela custa mais caro.
E isso, para mim, essa ineficiência é ruim, porque a gente podia estar direcionando todo esse investimento para a população em geral, para a forma, para trazer aquilo que essa cidade precisa. E eu acho que as marcas, elas são absurdamente cobradas, por quem não dá o exemplo, que às vezes são os governos. E são cobradas e são taxadas e pagam imposto duplicado sobre coisas que não precisam. Então, quando eu falo que eu não acredito muito em crédito, eu tinha comentado mais cedo com você a questão dos pneus. Na década de 90, a gente via pneu boiando em todo lugar. Hoje você não acha pneu na rua. Você não acha. Porque foi feita uma lei em 2003 que aplicou a logística reversa de pneus para produtores e distribuidores. Cada pneu comprado no primeiro ano, 2 tinham que ser coletados, até chegar no ano que a cada pneu vendido, 4 pneus tinham que ser coletados. Hoje você não acha pneu na rua. Esse mercado se consolidou, é matéria-prima para a usina de xisto, tem seu valor de mercado, ou seja, existe uma economia no entorno que gera empregos no processo e, claro, tem uma parte de pneus que essa estrutura acabou não coletando e que daí a própria Associação de Pneus no Brasil coleta isso. A Associação de Pneus no Brasil deve gastar hoje em torno de próximo a 100 milhões de reais ano para essa estruturação. Quase que metade desse valor é para comprar crédito de logística de reversa de algo que já é coletado, já é estruturado. Para quê? Esse dinheiro podia ser... porque o governo não consegue fiscalizar. Que resposta torta que o governo deu e que não vai escrever em lugar nenhum, né? Isso é tudo aquele... tira da imagem, fora do vídeo. Não, olha, o que é isso? Então, porque uma ineficiência governamental é jogada ao custo da indústria que tem que bancar para aprovar aquilo que já é feito. Sendo que a gente tem uma das melhores estruturas no mundo de emissão fiscal. É só fazer o inverso do controle da emissão fiscal. Então, assim, quero fazer a logística reversa da geladeira. Leva a nota fiscal da geladeira que você comprou 10 anos atrás. Ponto. Tá aqui, ela pode coletar aqui, tá a nota. Não tem a nota impressa. Desculpe, há 10 anos atrás todo mundo já estava recebendo a nota por e-mail. A chave eletrônica de notas fiscais, que é um processo que o Brasil começou a criar lá a partir de 2008 e fortaleceu 2010, 2011, é uma puta ferramenta, cara. Cara, é lindo de ver a capacidade brasileira quando a gente quer fazer algo bem feito. E a gente faz bem feito. É que a gente tem que fazer para tudo, não adianta fazer em partes. Tá? Então, se a logística reversa brasileira, na questão de controle, focasse da mesma forma que a gente faz o controle fiscal e fazer o reverso pelos próprios meios governamentais da emissão fiscal, fazer o reverso dessa emissão, aí já tinha o controle da logística reversa pronto no Brasil. Chico, tô entendendo que vocês ajudam muito nesse caos que é a questão da sustentabilidade, logística reversa, reciclagem e tudo mais. Pra gente fechar o nosso bate-papo, minha pergunta é o seguinte: posso dizer que o lixo é ouro? Sempre foi. Entenda que todo resíduo é matéria-prima. E sendo uma matéria-prima, ele é uma commodity. Pode estar um momento que essa commodity está em baixa, que é o caso hoje. Ela está em baixa por falta de estrutura para lidar com ela. E a gente acaba vendo ela só como um custo logístico, que é inerente de qualquer commodity. Qualquer matéria-prima produzida, ela vai de A para B. Quando a gente vai falar da indústria de eletroeletrônicos, são extrações de minerais no mundo inteiro, são execuções de vários microcomponentes em praticamente em todos os continentes, para serem submontados em diferentes, montados em lugar e distribuídos para o mundo inteiro. Por que a gente paga por essa logística e a gente não paga pela logística inversa, colocando de novo esse material dentro da cadeia de suprimentos e valorando o material, tá? Porque dá trabalho começar uma estrutura do zero. Ok, é só ter uma guerra e resolve. Mas é verdade. A Europa se reconstruiu após 2 guerras. Não sobrou nada em diversos lugares. O que recuperou esses países? A indústria de reciclagem. Tudo foi refeito. Minha avó, na Segunda Guerra Mundial, ela trabalhava para o exército português costurando os uniformes dos soldados mortos em batalha.
ou feridos em batalha. E aquele uniforme voltava. Não, talvez não seja o melhor exemplo do mundo, mas nos momentos de necessidade, a gente volta a olhar para a reciclagem. Vai quem que tem, né? Quem coleta lixo na rua? Não é quem vive, é quem sobrevive disso. É aquela pessoa na extrema necessidade. Nós, como sociedade, nós não vemos a necessidade do reuso do material porque estamos pagando pelos materiais nobres. A gente deveria estar pagando pela reestruturação do reuso, reaproveitamento e tecnologias que melhorem a qualidade da reutilização. Então a gente não está sofrendo necessidade. O problema que a gente vai ter necessidade é quando tudo esgotar. E quando tudo esgotar o papo do ecochato, tá? Mas infelizmente é uma verdade. Aí eu falo que eu não sou ecochato, eu não fico falando salve as baleias. Eu sempre brinco que eu sou o cavaleiro do apocalipse. Se vocês não entenderam, uma hora tudo vai implodir, tá? Então a gente vem com tecnologia para ajudar as empresas a serem mais eficientes, sim, tá? Para elas produzirem mais com menos, porque esse é o modelo que todos deveriam estar seguindo. Porque se a gente não seguir, não vai ter planeta e não vai ter gente e não vai ter emprego para contar essa história. Muito bom, Chico, queria te agradecer demais por você ter vindo aqui, compartilhado um pouco da sua experiência e eu espero que através desse conteúdo a gente aproxime aí o tema sustentabilidade para mais próximo das pessoas e aí quem sabe, né, liga, opa, peraí, tenho que me preocupar com isso agora. A sustainable possible. Valeu, Fernando. Valeu, Chico. E ó, você que acompanha aqui o canal, não esquece que agora você pode virar membro do canal. E ó, tem uma pergunta que eu vou fazer agora pro Chico e só quem é membro vai poder ver exclusivamente essa pergunta que eu vou fazer para ele. Então ó, torne-se membro e me ajude a continuar levando ainda mais conteúdo relevante pro pessoal que acompanha o canal. Vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau!